vou contar pra vocês a minha experiência com o jejum intermitente. Eu fiz um vídeo esses dias sobre jejum versus 3 em comer de 3 em 3 horas, eu deixei aqui um card e eu vou resumir o que eu falei naquele vídeo, que é: não existe uma dieta que vai funcionar pra todo mundo. Existe a nutrição clássica que prega comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, que prega você comer alimentos saudáveis, integrais, todos os grupos, carboidrato, proteína, lipídio, enfim, minerais, vitaminas, frutas, legumes, salada, hortaliças, que a gente fala, que entra todos eles. Mas existe agora também algumas dietas mais da moda, que tem a low carb, tem o jejum intermitente, tem a cetogênica, tem outros tipos de dietas que surgem depois e elas vão meio contra alguns dos princípios da nutrição clássica. Nós, como nutricionistas na faculdade de nutrição, tendemos a aprender mais a nutrição clássica e a gente avalia muito essas dietas novas pra ver se realmente elas valem a pena, se elas funcionam ou não. O que eu, Bruna, faço quando descubro alguma dieta nova dessa? Eu pesquiso muito, vou atrás de artigos científicos. Não vale você pesquisar em revistas, tá? Elas não têm, quando elas não têm fundação científica, a não ser que seja uma revista científica. Mas eu vou a fundo, vou buscar pra eu entender como é que ela age no metabolismo, na bioquímica dos pacientes e depois eu testo em mim pra ver se funciona em mim ou não. Testei a low carb já, não perdi nada com ela, mas eu já apliquei em alguns pacientes em momentos específicos, em situações específicas, claro, tudo muito bem assistido e teve resultado. Então, eu acredito que não existe dieta certa ou dieta errada, existe dieta colocada no momento certo, na estratégia certa e que ela vai funcionando a partir daí. Eu gosto muito de aplicar jejum nos meus pacientes de 12 horas, que é o jejum mais tranquilo, que é o mais fácil e que, por exemplo, você janta às 8 da noite e toma café às 8 da manhã. E eu tento encaixar isso no dia a dia deles, sem muito sacrifício. Porém, eu quis testar comigo a dieta de 16 horas, o jejum de 16 horas, o de 14 até 16 horas, que é um pouco mais difícil. O de 24 eu sou bem contra fazer, não acho que ele vai trazer tanto benefício assim. Eu acho que até 16 horas é um horário bem legal pra fazer, mas que isso eu acho que teu corpo pode entrar num estresse muito grande, porque o jejum acaba sendo estresse, tá? Mas também a conduta minha, pode ser, eu não vou falar que nunca, pode ser que eu avalie um caso e que eu acredito que pra ele seja bom. Então é uma coisa super individual. E muito individual pra você também, então você deve procurar um médico ou um nutricionista pra poder te orientar direitinho. Só quem prescreve dieta é nutricionista, então quando você procura fazer um jejum intermitente, eu aconselho você primeiro passar por um nutri, ele vai te avaliar. Se precisar pedir algum exame pra saber se teu corpo tá apto a fazer isso, ele vai te encaminhar pra algum médico pra fazer isso, mas a dieta tem que ser prescrita por um nutricionista. Então eu resolvi começar a fazer, eu peguei os meus dados de massa muscular, de gordura, de metabolismo e de peso pra fazer um histórico de antes do jejum e depois. Eu não terminei de testar ainda, eu ainda tô em teste, mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês entenderem um pouquinho de como que foi pra mim. Eu sempre tomei café da manhã, a partir da minha adolescência, porque eu tinha muita dor de cabeça de manhã, minha mãe falava que é porque eu não tomava café, realmente eu não tomava. Comecei a tomar uma xícara de café e comer uma banana de manhã cedo. Mas eu não tinha muita fome, tipo, no lanche da manhã eu comia uma bolachinha, uma coisa assim, porque eu sempre estudei fora da minha cidade. E eu almoçava normal, enfim. O que eu percebi... Hoje em dia eu percebo que eu fazia muito isso. Sempre fui uma criança muito magrinha. Eu passei por um período de ganho de peso ali pelos meus 10, 12 anos, mas depois eu emagreci de novo. Eu percebi que eu fazia muito isso. Então, por exemplo, se eu ia num rodízio de carne, se eu ia numa pizzaria, se eu ia comer alguma coisa, eu comia muita coisa muito na noite anterior, ou se eu almoçava muito, eu às vezes fazia jejum sem querer. Então, tipo, eu nunca comi muito se eu não tinha fome. Então, às vezes eu ia no aniversário de criança, comia muito à tarde, depois, tipo, eu não jantava e passava até outro dia sem comer. Mas não era sacrificante, era uma coisa que eu fazia naturalmente. E hoje em dia eu já coloquei isso como hábito na minha vida de novo. Então, por exemplo, eu vou no aniversário de criança, vou comer muito. Ou comer muito, domingo às vezes acaba acontecendo. Então, eu almoço bastante, porque normalmente tem churrasco, eu gosto bastante, então eu como bastante. E depois à tarde eu tomo um café, depois eu já não janto. Então, uma coisa que se eu não tenho fome, eu não vou comer, adequei no meu dia a dia. Mas testei fazer, então, se eu não tinha fome no café da manhã. E pra minha surpresa, por mais que eu sempre tomei café da manhã, comia ovo, comia fruta, tomava café, eu testei fazer e quando eu acordei eu prestei atenção e eu não tinha fome. Então eu acabei pulando o café, tomei bastante líquido, claro. E assim que eu fiquei com fome, que foi lá por umas 10, 11 horas, eu comi. Então eu tava fazendo um jejum de 14, 15, 16 horas. Dependia um pouco do meu jantar do dia anterior. E pra minha surpresa, não foi difícil, foi uma coisa tranquila de fazer, porque eu avaliava o meu corpo de quando ele tinha fome e de quando ele não tinha. Foi muito legal, eu percebi como às vezes a gente come por hábito e por horário, então tipo assim, chegou no horário, você não pensa se tá com fome ou não, você vai direto comer.
Então, eu tô testando a dieta ainda, eu não terminei o teste, eu quero fazer o resultado, quero contar pra vocês o resultado, quero que vocês fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal pra poder saber o resultado, então, do meu jejum, pra ver se mudou massa muscular, se mudou gordura corporal, se eu perdi massa no processo, tá? Eu continuei meus exercícios, não faço exercício no jejum, né? Eu adequei ele pra fazer pro período da tarde. Se eu for fazer exercício de manhã, eu tomo meu pré-treino e quebro o jejum, então não é uma coisa que eu vou fazer exercício no jejum de musculatura, porque eu como Nutri não aconselho muito você fazer isso. Aeróbico em jejum, se o seu corpo não entra em hipoglicemia, é até uma possibilidade, mas tem que ser uma coisa leve, não pode ser uma coisa muito intensa, não. Mas isso também muda de caso pra caso, então você tem que procurar um profissional pra saber disso. Pra mim, até agora tá sendo fácil, eu vou completar uma semana agora, amanhã, de jejum intermitente, de 14 a 16 horas por dia. E eu quero trazer o resultado pra vocês, contar como é que foi, contar exatamente o final, né? Eu quero ver o resultado de uma semana. Se não for suficiente, eu quero fazer mais uma pra ver como é que vai estar e pra mostrar realmente esse quadro pra vocês, então, pra vocês verem o resultado de uma pessoa que tem um conhecimento nutricional fazendo essa dieta pra testar mesmo. Como eu falei, e eu repito, eu sou nutri, então eu sei que você tem que consultar um nutricionista pra poder saber disso. E eu tô fazendo porque eu sou nutricionista, mas você precisa ter acompanhamento profissional. O jejum intermitente, ele tem que ser assistido, tá? Você não pode fazer ele sozinho, porque o seu corpo, e tem que fazer alguns exames antes de fazer. Você tem que saber se sua glicose tá em dia, se você tem indícios de diabetes, não pode fazer jejum intermitente, porque ele pode trazer malefícios pra você, você pode entrar em hiper ou em hipoglicemia. Você tem que saber exatamente o que alimentos você pode usar pra quebrar esse jejum, tá? Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, comente aqui embaixo que eu vou trazer então um vídeo sobre os alimentos pra quebrar o jejum e com os meus resultados. Esse foi um vídeo pra abrir esse desafio, então, que eu tô fazendo, contar um pouquinho da minha experiência com vocês. Atualmente eu tô tomando café da manhã, eu como uma fruta, mas não uma fruta de alto índice glicêmico, eu como uma fruta de médio índice glicêmico pra baixo. Se ela tem um índice mais alto, eu acrescento fibras pra controlar a carga glicêmica dela, porque não é legal você quebrar o jejum com uma coisa muito doce que vai alterar muito a glicemia. Ou eu uso castanhas também, eu faço um café com castanhas. Se você quiser umas dicas de alimentos pra quebrar o jejum, então comenta aqui que eu vou trazer vídeos específicos pra vocês. Na teoria, o jejum vai trazer benefícios como perda de gordura sem comprometer a massa muscular, autofagia, então o seu corpo as suas células vão meio que comendo as células que estão ruinzinhas, então isso transforma como se fosse uma limpeza mesmo de dentro pra fora. Ele também tem estudos que trazem que ele pode aumentar a produção de neurônios. Então, benefícios é pra ter muitos. Eu não me sinto muito cansada quando tô fazendo jejum, eu tô sentindo bem ativa até, tá bem tranquilo, mas eu quero trazer depois o resultado final, depois de 1 ou 2 semanas fazendo pra vocês. E esses foram os meus resultados de uma semana. Eu completei uma semana agora e resolvi trazer pra vocês. E eu perdi incríveis 900 gramas, quase 1 quilo. Eu aumentei 0,5% de massa muscular e perdi 1,3% de gordura corporal. Fiquei impressionada com os resultados. Espero muito que tenham gostado. Se você já faz o jejum, comenta aqui embaixo como é que é a sua experiência. Se quiser trazer então mais conteúdo assim pro canal. Um super beijo, até a próxima. Tchau! Oh, baby, I love your